Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito, é benquisto. Meus amigos, hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. Eu venho nessa manhã fornecer um primeiro fluxo de notícias e atualizações do RV-GCR, pelo que eu encontro de mais recente na disposição de muitas informações de vários provedores, que faço o confronto pela rede entre países também, colhendo algumas posições entre estes humildes roteiros que crio nessas atualizações. Venho transmitindo isso a toda essa comunidade existente em meu canal, todos os novos irmãos também que me conhecem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, eu lembro a todos que faço parte de uma maravilhosa fundação, a Fundação Coopera Frater, e temos programas ecológicos, humanitários, ecumênicos, holísticos. Utilizamos dos próprios recursos, dos nossos próprios recursos, para fazer estas boas obras. E eu deixo o nosso site para que vocês possam visitar, sempre está na descrição dos vídeos, ecoluxpax.org, que é o nome dos nossos programas também. E eu também deixo o Pix na descrição dos vídeos. Se porventura puderem colaborar, sejam muito bem-vindos, E nós agradecemos muito. Esses fundos ajudam a todas essas obras se concretizarem. Bom, meus amigos, eu venho transmitindo essas notícias, tem uma atualização legal para essa manhã de quinta-feira, muito esperançosa, para essas milhares de pessoas, algumas que acreditam, ainda nesses movimentos e que cada dia mais tendem a ter uma impressão mais íntima com esse acontecimento e com esses eventos, Outros, porém, relutantes, ainda na questão de toda essa espera frustrante, amigos, causando indignação, e algumas pessoas, até eu vejo alguns comentários retidos para análise, em que algumas pessoas se manifestam de algumas maneiras, e que o algoritmo relativamente analisa e faz a exclusão do comentário, Eu entendo tudo isso, amigos, eu entendo a frustração, Não há como ficarmos discutindo sobre isso, temos que levar essa frustração, à devida competência que lhe cabe, se você se sente lesado ou alguma coisa assim, Eu no meu canal, se, por exemplo, eu deixo de passar essas notícias, muitos outros, milhares de outros provedores ainda estarão no meio de todo este intermédio, todos esses eventos, eu aqui não venho lutar para que vocês comprem nada ou vejam, Na verdade, eu venho trazer notícias e o reflexo do algoritmo mostra que existem pessoas interessadas nesse assunto, por algum tipo de motivo, Eu imagino que o maior deles, seja o recebimento dessas bênçãos, só que isso é tomado de muitas outras ações, das quais muitas dessas pessoas que sofrem da frustração e da indignação não estão levando em consideração. Então, essas pessoas precisam, de orientação, sim. Eu tento falar o que para mim é concebível, mas alguns, se manifestam aí no canal, infelizmente, precisam utilizar de outras maneiras, e não ofender tanto as pessoas a fim de explorar o seu conceito, da sua teoria, da frustração, tentar levar alguém junto, impor algo às pessoas, meus amigos. Eu não venho impor nada aqui, Eu deixo um conteúdo à disposição de quem quiser ver e também à disposição de quem não quiser ver, meus amigos, pois eu não obrigo ninguém a nada. Bom, eu espero que a minha humilde pessoa e as informações que eu passo sejam compreensíveis, porque eu tento colocar um pouco de mim nisso também, do que eu acredito que pode acontecer. E isso, para alguns, na concepção de alguns,
para mim não é real, né? Na concepção de outros é real. Eu trago o que para mim é real aqui, amigos, mas muitos que se manifestam por algumas coisas, né, tendem a ter objetivos que já para mim já não compreendem da realidade. Mas enfim, nós lutamos pelo que achamos que é certo, né, amigos? Eu peço a Deus cada vez mais orientação diante dos momentos finais desse processo, porque tudo isso está se tornando cada vez mais visível, né? E a frustração de muitas pessoas referente a isso é o que está acontecendo, né? Sobre o que está acontecendo, né? Eu, particularmente, né, espero que eles estejam certos com essas informações que estão batendo aí pelos quatro cantos do mundo, que falam sobre a concretização, né, ou pelo menos o início da distribuição desses fundos ainda neste ano de 2022. E eu compartilhei muito há uns 3 meses atrás, né, sobre a conclusão desses objetivos pelo final de 2022, né, que eu observei movimentos como o dólar, né, eles já estavam começando a fugir um pouco da OTAN, né, e das influências da ONU, e o Fórum Econômico Mundial também ficou disposto e mais fragilizado, né? As informações começaram a sair, começaram a ficar mais evidentes aí alguns podres, né? E, meus amigos, a virada, né, dessa transição, desse momento histórico, eu espero, né, assim como cada um de vocês, eu tenho a mesma frustração que muitos, né, mas eu gerencio essas expectativas. Eu não deixo a influência de uma informação negativa tomar a minha consciência e me deixar frustrado ou ansioso por um processo que não aconteceu, meus amigos. E é isso que eu penso, mais ou menos, né? E o fruto de muitos terem investido em negociações paralelas a esses tesouros ou títulos, né, fracionados, eu já disse várias vezes a minha opinião, né? Eu não nunca, né, na minha vida eu participei dessas operações desse jeito, né? Não me chegou dessa maneira. Mas enfim, meus amigos, a gente não está dentro da carteira de ninguém para julgar o que a pessoa faz com o dinheiro dela, né? Mas, bom, isso está levando a uma compreensão de todas essas coisas que estão acontecendo. E pela frustração, muitas pessoas não estão vendo este cenário que está se formando dentro da nossa própria vista. Eu me esforço para trazer informações legais, amigos, e se depender de mim, até isso acontecer, eu vou trazer essas informações, né? Causa muita indignação a muitos, mas eu também consigo um público legal, né? E amigos fiéis no canal. E também, né, conversar sobre essa nossa crença, né, amigos? Pois que agora acreditar em alguma coisa é proibido, né? Ainda mais quando é tão evidente assim, né? Bom, meus amigos, o que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã é o seguinte: as diretrizes de resgate com a data de liquidez dos fundos já começou desde a semana passada. Todos os níveis estão sendo completos e anunciados. O Tier 4A e B já foram definidos. As comunicações já foram feitas aos Paymasters, procedimentos de pagamento já foram definidos, detalhados e estão sob o novo regulamento bancário com os primeiros bancos de pagamento do mundo. Nesse momento não há muito a fazer, é só esperar. Além disso, gostaria de dizer que é possível que estes pagamentos comecem, se não nesta semana, na próxima. Eu espero, meu grupo também espera. Todos aguardam este avanço, pelo menos inicial, do que nos foi dito, de 1%. E quando esta curva for atingida, esperamos que seja rápido, será o momento da última semana de sofrimento. E é importante, a partir de agora, NDA, paciência e prudência.
Com certeza, né, amigos? É o que essas fontes, né, em que eu confio, em que eu também acredito estar informando coisas verdadeiras a nós, né, amigos? Tem um monte de informação, né? Por mais que eu saia daqui do canal, existem muitos outros provedores em linha de informação, né, trazendo a contundência também a esses assuntos e colaborando, né? Eu sou positivo, otimista de que isso vai acontecer em algum momento e também não vou me matar se isso não acontecer esse ano, né, gente? Mas eu sei que existem muitas pessoas numa dor, numa agonia, né, nesse momento, mas eu acho que desde que o mundo é mundo, as pessoas estão assim, né? A gente precisa, não é por causa de meia dúzia, né, que vai consertar o mundo inteiro. A gente precisa de uma ação global. E essa ação global proposta pelo GCR, que historicamente pode acontecer nesse ano. Eu creio muito que aconteça esse ano, né? E é o que as informações estão dizendo, mas já, pelo menos, né, desde que as primeiras etapas de liquidez ocorreram em meados de 2018, né, do começo para o meio de 2018, pelo que eu compreendo, né, pode ser que não, mas pelo que eu leio, é isso. Eles estão falando sobre esse adiantamento, gente. Isso já faz uns 4 anos, né? E as pessoas estão firmes. Muitos viajam, se posicionam. Aí os bancos, pela não iniciativa GCR dada naquele momento, são obrigados a financiar, né, alguns detentores que optam por algumas colocações dos bancos, né, adquirir empréstimos, algumas letras e outras coisas, né, e nesse atual momento, né, quando for pago desconta, né, é mais ou menos assim que eu acredito que essas pessoas detentores vivam, né, quando eles recebem esse aviso, em que muita parte desses avisos não houve cumprimento, né, meus amigos, por parte do acionamento do botão. E eu acredito também, né, que há um plano de financiamento total de todas essas pessoas que têm bônus, que têm títulos, né, que foram permitidos a redenção de alguns papéis que não valiam nada há anos atrás, destes títulos antigos, né? Isso realmente nunca foi pago. É um momento histórico, né, meus amigos? Eu falo isso sempre, é um momento histórico. E a gente está observando isso, né? Quem acredita no impossível. Bom, eu sempre estou atrás de fontes, né, meus amigos, e colaborando, né, também compreendendo, né, o que eles estão dizendo, e algumas delas, né, à espreita de uma coisa bastante valiosa, informação, dentro de centros bancários mesmo, né, posicionados. Ainda estou à espera. As coisas estão acontecendo nos bastidores. Todos os ramos militares foram chamados desde ontem para alguma coisa. Os códigos de acesso que estávamos esperando hoje para receber 1% do total para os detentores de títulos estão sendo lançados. ZIM será tratado como um laço histórico. Estes fundos terão um adiantamento parcial. Após, conseguirão trocar. Acredito que será um processo que levará uns 10 meses, esperando para que estes códigos iniciais possam conceder acesso aos nossos fundos. Talvez possamos segui-los e conseguir ainda esta semana. Pode estar vindo junto com uma divulgação de algum tipo que entra em jogo todo o nível 4, com o nível 3 acessando e o nível 4 terminando de receber suas notificações. Bom, meus amigos, é uma agenda, né? É uma distribuição de informações e uma agenda. Eu confronto, né, esses provedores. Vejo, são informações que não chegam somente aqui, chegam em outros locais também, no mundo todo.
né? E esses mensageiros, assim como eu, né, sempre são atacados de alguma forma, né? Meus amigos, eu acho que é um conteúdo à disposição, né? Temos que ver, né, o que estamos aguardando. É uma transição diferenciada, né? Não é algo, um bilhete de loteria premiado, né? Como muita gente comprou. Bom, amigos, eu falo isso, né? Às vezes é doloroso, mas eu acho que essa espera pode valer a pena, né? E vem se mostrando muito alternada, né? Chega o fim de ano, algumas notícias, há uma movimentação diferente, uma pressão diferente, porque realmente eles estão pressionando os centros bancários. Há uma grande posição de detentores já nesses centros bancários, dizendo, né, e aí, cadê, né, cadê as autorizações? Façam pressão à rede bancária também, né? Mas é um momento, poucos ativam, né? E temos algumas informações de que alguns dignatários também para os Estados Unidos e a possível unificação das Américas, né, dentro do sistema financeiro, também fará a inclusão de códigos, né, do senhor Michael Cottrell, né, do dignatário Michael Cottrell. Eu já falei algumas vezes sobre ele no meu canal, sobre a disposição do papel dele, né, sobre as ações que ele herda, né, em defesa sobre a defesa de Clifton Rhodes, né, que é um advogado. E, bom, são outras coisas que eu já comentei, né? E acredito que algumas pessoas também tenham consciência, né? E assim como ele, existem outras pessoas encarregadas de colocar um código sobre a redefinição do sistema financeiro que tem a ver com o dólar dos Estados Unidos e a ativação do novo dólar dos Estados Unidos lastreado em ouro, né? E acreditamos que isso ressoa para o mundo, né, meus amigos? E eles estão em posição, são pessoas, né, que sofrem ataques também, assim como outros, né? Ligeiramente, às vezes, ele aparece no canal do Mark, né, mas já faz algum tempo que eu não vejo ele lá, né, conversando como conversava. Tive a oportunidade de ver algumas vezes, mas devido aos atuais movimentos e sobre a sua importância, né, na atualidade, ele com outras pessoas, eu não sei quem são, né? O Michael Cottrell é um dos dignatários que são rastreáveis, né? Agora outros eu não sei, né? Bom, enfim, né, amigos? São pessoas de muita relevância para esse RVGCR, também com essas comunicações com a Aliança, com o Tesouro dos Estados Unidos, com os militares participantes em todo o globo. E sobre esse lado, né, meus amigos, eu falo às vezes, né, assim para as pessoas, porque é necessário que se explique alguma coisa, né? Por mais que seja um pouquinho, é necessário que se explique alguma coisa. As informações que vêm da rede militar, da redenção, estamos observando que nesta semana, alguns títulos soberanos de operações internacionais estão saindo. Também está havendo exames pelos bancos e centros de resgate. Está havendo um grande número de títulos. Eles estão sendo auditados diretamente e examinados, solicitado que os donos destes títulos, os reais detentores, compareçam para apresentar-se para sua troca. Essa semana eles pretendem fazer este trabalho logístico ainda, que vai dar ao Tier 4B uma posição de um novo lançamento pelas camadas de grade. E todo este processamento de títulos se conclua. Essas notificações podem vir ainda nesta semana ou na próxima, e os bancos estão esperançosos de que isso aconteça antes do dia 20. Está havendo muitos e-mails de teste para configurar essas pessoas a serem enviadas para tratar destes assuntos. Estes novos acordos pelo Tribunal Mundial diante de muitos resgates internacionais está sendo imposto.
O plano GCR continua a se desdobrar no cenário global. Acredita-se que muitos de todos os apresentadores destes títulos já receberam as comunicações sobre o que está visível em suas contas. Acredita-se que essas pessoas terão acesso às suas contas nos próximos dias, não sabemos quando. Ainda há muitos que precisam sair para mostrar as notificações. O acesso concedido a 1% desse dinheiro está sendo liberado a muitas contas em preparação. Nessas trocas e transição, o ZIN ainda não está sendo incluso, mas terá um acesso digital total aos seus fundos em USN ou USTN. Nessas consultas para você portador do ZIN, terá acesso imediato a uma porcentagem desses fundos e precisará lidar com as trocas seguidas nos próximos meses, posteriormente nos 9, 10 meses. Os centros de resgate hoje se preparam para muitas conferências e os bancos estão em reuniões. O assunto é a notificação do nível 4B, com os compromissos de trocas definidos e o início do intercâmbio. Haverá centros completos e os dias serão corridos, os próximos dias serão corridos. A possibilidade para definir esses compromissos ainda é para este mês de novembro. Os centros de resgate estão lotados. Muitos estão se preparando para essa libertação nos próximos dias e está surgindo, infelizmente, muitas informações confusas sobre este evento. Sabemos o porquê. Todos esses detentores e exchanges ainda estão em vigor, posicionados para a liquidez do GCR e RV e o lançamento esperado a qualquer segundo. Há um monte de coisas se movendo hoje. Bom, meus amigos, são as notificações de toda essa nossa busca mais atual que eu encontro pela rede, que eu posso distribuir a esses amigos que são confiantes nesse processo, resilientes e que vivem a vida a partir do ponto em que o plano A é o plano que está em jogo, né? A especulação dessas informações também para o conhecimento, né? E para estarmos preparados. Entre essas informações, né, não há somente o pagamento dos bônus e títulos, laços e vínculos históricos, né, meus amigos. Encontra as informações, às vezes, sobre essas jogadas da nova ordem mundial, sobre o sistema financeiro, que em maioria das vezes eu falo, sobre uma transição que não está sendo pacífica na atualidade, pois as elites lutam muito pelo controle global e visivelmente agora estão lutando através das religiões, porque vem um bloco se formando com o BRICS, e eles precisam de um bloco também se formando agora com um pilar religioso que se forma no globo, né, e que eu já fiz alguns comentários sobre isso no vídeo anterior, né? Bom, relativamente, vemos os líderes dessas religiões se posicionando, mas se a religião não representa algumas pessoas, como eu ouvi nos comentários, né, amigos, nós temos que nos atentar para o verdadeiro Cristo sempre e para a espiritualidade que nos rodeia também neste canal e que é o que nos une, não é, meus amigos? Pois temos muitas dessas coisas, né, sendo inventadas pelo homem e não por Deus, nem muito menos por Jesus Cristo. Mas enfim, meus amigos, eu sigo confiante em todo o processo, em toda a transição que ocorrerá, sigo também aguardando, né, ansiosamente, logicamente, mas não deixando isso me fazer mal, né? E observo muitos que estão assim também,
com um sorriso e luz de esperança e não de frustração, né? E temos que nos estar preparados para qualquer tipo de cenário, amigos, inclusive o pior deles, né? Temos que estar preparados. E é difícil, né? Mas faz parte de todo um plano e evento, né, do qual nós não temos o controle. E, infelizmente, nós aqui somos massa de manobra. Não fazemos parte do tabuleiro, do grande jogo de xadrez que é jogado pelas brancas, né, pelos white hats e pelos black hats, né, certamente. Bom, meus amigos, é o que eu queria trazer nessa manhã. Espero ter contribuído. Espero muito que as pessoas possam compreender essas informações, né? E essa intenção, né, também de estar contribuindo. Bom, meus amigos, fiquem com Deus. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Eu volto, né, mais tarde, logo depois do almoço, lá pelas 14 horas, 14h30, com mais um fluxo de notícias e novidades, o que eu puder colher dessa quinta-feira maravilhosa que já se iniciou com a luz divina. E, meus amigos, eu acho que temos muitas coisas a discutir, né, nessa quinta-feira, posições importantes da inteligência. Quem puder voltar, as portas estão sempre abertas, né? Continue se inscrevendo, deixando o like, é muito importante, ajuda muito, né, o canal a ser cada vez mais recomendado. E que nossa quinta possa continuar sendo maravilhosa. Até mais tarde, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.